Então vou começando, tá legal? Tô acompanhando também pelo celular aqui, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar alguma questão, tô esperto aqui, tá? Beleza? Então vamos nessa, tá? A aula de hoje é... já tá no Google Drive ali, vocês podem acessar, certo? E ela é a segunda parte da membrana plasmática, ok? Então, terminamos a aula passada falando sobre difusão, né? E nos distinguimos aí a diferença entre difusão simples e facilitada, né? E no final falamos sobre osmose com uma atenção especial para aquela osmose que acontece em ambiente, né, de ah, solução hipertônica, né? Então, quando a célula está numa solução hipertônica, ela tende a desidratar, tá? Então isso aí dá pano para muita manga, certo? Então, o que a gente viu até agora, tá? Aqui basicamente é um esqueminha que mostra, né, o processo de dispersão dos componentes de uma substância, né, de um local de alta concentração para um local de baixa concentração, nesse caso, intermediado por uma membrana semipermeável, né? Então a gente observa a movimentação, né, dessas substâncias, dos componentes dessa substância, que vão passar para o local de baixa concentração, e esse processo vai acontecer até que os dois ambientes entrem em equilíbrio, né? Isto aqui é um fenômeno que vai acontecer a favor de um gradiente de concentração, né? Então, o que a gente basicamente vê é um movimento de dispersão dos componentes da substância de acordo com as leis físicas, com as propriedades da matéria, né? Esse fenômeno ele não envolve gasto energético, envolve simplesmente a gente ter um fenômeno, né, de aumento da energia cinética nos componentes de uma substância, fazendo com que ela se movimente, né, elas se movimentem, né, e esse fenômeno é conhecido como difusão, tá? Então não depende, né, se a célula está viva, se está morta, né, se essa membrana semipermeável é a membrana plasmática ou então o papel celofane. O processo ele vai acontecer de qualquer jeito, tá? Nessa situação, certo? Muitas vezes a célula ela apresenta as suas demandas, tá? Ou seja, a célula depende muitas vezes de ter a concentração, né, de uma determinada substância elevada dentro dela ou fora dela, certo? E isto se justifica, tá, exatamente porque a célula ela depende de alguns componentes do ambiente para que ela possa, na verdade, né, ter as suas funções vitais asseguradas. Tá? Então aqui é um fenômeno, certo, que a gente tem, né, que a gente observa, tá? Que é exatamente o contrário da difusão, ou seja, quando uma substância está em baixa concentração, né, e acaba, na real, passando para um local de alta concentração, portanto, contra um gradiente de concentração. Como esse fenômeno aqui, né, ele vai contra as leis físicas, né, as propriedades da matéria, certo? Perceba que está sendo o movimento exatamente contrário do que é a difusão, tá? Isto obrigatoriamente vai ter um ônus para a célula, que é o gasto de energia. Por isso, esse fenômeno ele é conhecido como transporte ativo, né? Então a gente vai começar hoje nesse exato momento, falando sobre transporte ativo, né, como ele se dá, como ele acontece, né, no ambiente celular, certo? Então, vamos deixar bem claro que para esse fenômeno acontecer, exige da célula obrigatoriamente o drops de energia, que é a ATP, né, que vai ter que acontecer, portanto, a célula tem que estar viva para que isso aconteça, tá? Isso aqui é um músculo, né? E a gente observa aqui,
certo? Nesse músculo alguns íons, né? O potássio e o sódio na relação, tá? O pessoal da biofísica, né? São os caras muito malucos em geral, certo? Eles conseguem quantificar coisas, tá? A ciência inteira vive de quantificar coisas, né? Mas esses caras da biofísica, eles conseguem quantificar coisas que são, a princípio, irrisórias, né? Em baixíssimas concentrações, assim, para ver. Então, os caras da biofísica já observavam que o íon, por exemplo, o íon potássio, tá? Ele, quantificado dentro da musculatura, certo? Ele apresentava concentrações até 20 vezes maior do que a quantidade de íon potássio nos fluidos intersticiais, né? Então, tem uma concentração muito grande de potássio, né, nas fibras musculares. Exatamente o inverso, né, existe, por exemplo, o sódio. O sódio tem baixíssima concentração dentro das fibras musculares, né, e tem alta concentração fora, certo? Agora, levando-se em consideração que nós temos aqui, né, um ambiente de estrutura, né, de células que foram fusionadas, como é o caso da musculatura estriada esquelética, né, o fenômeno de sincício, né, mas mesmo da musculatura lisa, tá? Uma alta concentração de potássio, né, e uma membrana plasmática, né, intermediando o meio celular com meio extracelular, né, não tem por que não acreditar que não possa ocorrer, o que vai acontecer, essa que é a verdade, né, a saída, certo, desses íons via difusão. Então, isto obrigatoriamente vai acontecer. Agora, como a fibra muscular necessita uma alta concentração de íons, né? O que justifica essa alta concentração é, na essência, o transporte ativo. Então, através de gasto de energia, o que a célula vai fazer? Ela vai promover o retorno, né, desses íons que, porventura, saem, né, por difusão, né? E a difusão dos íons é a difusão facilitada, vai ter um canal iônico que vai permitir essa saída, não tem como evitar. Só que, gastando energia, o que acontece é uma velocidade de retorno muito grande, tá? Com gasto de energia, dos íons contra o gradiente de concentração, promovendo então a manutenção, né, desse íon potássio no interior da célula, certo? Então esta é a justificativa para a gente ter uma diferença, né? Quando a célula morre e para de produzir ATP, a tendência desses dois ambientes é ter o equilíbrio, né, desses íons, tá? Ter igual concentração. Por que tem mais? Porque a célula está, na real, realizando gasto energético para promover o reingresso desses íons que porventura saem por difusão facilitada, né? Como a velocidade de retorno ela acaba sendo maior que a velocidade de difusão, né? Nós temos então a justificativa, certo? Então a quantidade de potássio dentro da fibra muscular é cerca de 20 vezes maior do que nos fluidos intersticiais, os fluidos entre os tecidos, tá? O que explica essa diferença? O transporte ativo, certo? A outra coisa que é interessante é a troco de que a fibra muscular quer tanto potássio dentro dela. Qual é a justificativa, né, dentro das funções celulares, certo? Para se ter tanto potássio dentro da fibra muscular, tá? Bom, por que a existência de tanto potássio, né? A existência de grande concentração de potássio dentro da fibra, bem como em qualquer célula, é justificada exatamente por quê? Porque para a célula obter água, não existe um outro fenômeno que não a osmose, certo? Então a osmose, tá, é o fenômeno que faz com que as células do nosso corpo consigam, as células do mundo inteiro consigam se hidratar, certo? Só que a osmose, né, como a gente viu na aula anterior, ela é um processo que não depende exatamente, né, da célula para acontecer. Agora, o transporte ativo depende. Então, o que a célula faz é gastar energia para ter grandes concentrações de potássio
hipertonifica o meio interno e a partir dessa hipertonicidade, o meio se torna aqui hipertônico, tá? Em seguida, então, começa a entrar água, né? Então, a forma que a célula tem, né, de possibilitar o processo de osmose, controlar a osmose, né, é ter o transporte ativo precedendo esse processo. Tem um outro fenômeno muito conhecido, né? Não sei se vocês conhecem, conseguem conhecer a estrutura aqui, né? Que é o controle, né, da abertura e fechamento das estruturas foliares chamadas de estômatos. Tá? Então aqui estão os estômatos, né, em dois momentos, né? Aqui um estômato fechado e aqui um estômato aberto. Né? Os estômatos, em geral, eles estão localizados na parte inferior das folhas da maior quantidade de plantas, né, possíveis, plantas que têm folha. Né? E as plantas, principalmente aquelas de ambiente úmido, que têm acesso, né, a grande quantidade de água, tá? Elas têm um funcionamento de abertura e fechamento dos estômatos, tá? Que é um princípio fotohidroativo. Né? Fotohidroativo. O que acontece basicamente? Né? Início do dia, quando o sol desponta, é exatamente a radiação solar, tá, que aciona aqui na estrutura do estômago, né, nas chamadas células guarda, certo? Os canais iônicos, tá, que permitem então a entrada de uma grande quantidade de potássio para o interior das células estomáticas, tá? Então todo o potássio que está porventura fora no meio extracelular, fora das células guarda, ele acaba, né, impulsionado para o interior das células guarda, que são as estruturas, né, que compõem o estômago, né, essa abertura, né, que ela é forrada, uma quantidade muito grande de celulose, uma quantidade maior de celulose, né, nas células guarda, certo? Entra um monte de íon potássio, tá? Depois que entra um monte de íon potássio e equilibra o ambiente, né? A célula acaba forçando, né, através do gasto de ATP, uma maior entrada, tá, de íon potássio contra o gradiente de concentração, certo? Isto obrigatoriamente promove a hipertonificação das células, o que obriga então o fenômeno de osmose de acontecer. Quando a osmose acontece, né, o que obrigatoriamente vai acontecer é que as células guarda, elas acabam então inchando, né, promovendo então a abertura do ostilo, né, que é quando vai acontecer a saída de água aqui pela evapotranspiração, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá? Pergunta do Vitor Kern aqui, com relação à osmose, a concentração maior de sódio fora não equilibraria esse potencial osmótico? Excelente pergunta, né? Só que tem o seguinte, tá? Como eu coloquei, até dá para voltar aqui que é interessante, né? Como eu coloquei aqui, ó, tá? Na real, eu estou colocando que a concentração, né, de potássio ela é 20 vezes maior dentro da fibra muscular, né, do que em relação à concentração fora, tá? A concentração de sódio fora é 20 vezes maior do que a concentração de sódio dentro. Mas eu não estou dizendo que a concentração de íons potássio dentro é igual à concentração de íons sódio fora, tá? Na real, as células elas tendem, né, quando elas têm muito metabolismo muito intenso, né, elas tendem, né, a lidar com concentrações maiores de potássio, né, dentro dela do que sódio fora, tá? Em alguns casos, né, a gente tem a célula ela necessitando, né, de sair água. Eu não sei se vocês lembram dos exemplos do processo dentro da embriologia, né, quando a gente tem uma célula
que é a célula ovozigoto, ela vai se multiplicar, constituindo então um maciço celular que é a mórula. Uma vez que a mórula, que é o maciço celular, seja constituída por clivagem, né, a mórula passa a se transformar na chamada blástula. O que que é a blástula? A blástula é, na real, um conjunto de células periféricas, né, com o interior preenchido por água. Então, como é que pode, na real, um conjunto de células, maciço de células, se transformar numa bolota de células periféricas com água no interior? Bom, isso acontece porque de mórula até blástula, né, as células da mórula elas acabam ah, fazendo uma saída muito grande através dos canais iônicos, inclusive forçando a saída para o meio intercelular de uma grande quantidade de sódio. Esse sódio em alta concentração no meio intercelular acaba, né, captando água enquanto as células vão se multiplicando. Moral da história, a blástula ela é um cisto hidático, ela é uma estrutura cheia d'água, né, exatamente porque o sódio foi responsável no meio extracelular, né, por promover a captura dessa água por osmose. Então, na real, a gente tem, né, sempre que a célula tem necessidade de capturar água, né, aqui o estômago, o estômago ele vai lidar com uma maior concentração de potássio, né? Então não existe, né, um equilíbrio de íon sódio do lado de fora, né? Na real existe uma diferença em termos de quantidade de íons, né? Muito, na maior parte das vezes a quantidade de íons potássio, por exemplo, é 300 vezes maior que a quantidade de sódio fora, certo? Mas depende, na real, do tipo celular, tá? Boa pergunta aí, Vitor, né? Não sei se eu consegui esclarecer, certo? Então, o fenômeno que acontece aqui, tá? O princípio fotohidroativo, né, permite a abertura dos estômatos, né? Por que que os estômatos têm que estar abertos? Exatamente para fazer, né, a exaustão da água, sair água que entrou pelas raízes, né, no fenômeno de evapotranspiração, para que as células da folha tenham acesso, né, então a essa água para que ocorra a fotossíntese. Então é justo, né, pensar que nas plantas que têm o fenômeno de evapotranspiração, né, acontecendo, esse fenômeno vai acontecer durante o dia, porque é durante o dia que vai acontecer a fotossíntese, e a fotossíntese tem que acontecer nas folhas, tá? Então é essa a relação que existe no fechamento dos estômatos durante a noite e a abertura dos estômatos durante o dia, certo? Isso aqui em plantas cujo metabolismo ele funciona, né, em ambientes com alto acesso à água, certo? Então, o transporte ativo é basicamente o quê? Né? É a passagem dos componentes de uma substância de um local de baixa concentração dessa substância para um local de alta concentração dessa substância. No caso das células, né, intermediado por uma membrana semipermeável, como é a membrana plasmática, né, com auxílio de proteínas que vão fazer esse transporte. Né? Então, características tem, né, o transporte ativo. Né? Ao contrário da difusão, ele ocorre contra o gradiente de concentração, né? Ele depende obrigatoriamente, né, do uso de energia, e energia dentro da célula é o uso da adenosina trifosfato. Né? As proteínas são permeases também chamadas, certo? Então, como exige uma grande quantidade de ATP, né, é comum a gente ter próximo ao local, né, onde o transporte ativo vai acontecer, uma aglomeração de mitocôndrias, né, que são as organelas responsáveis pela captação, pela produção de ATP, né, no processo de respiração celular, certo? Aqui a gente tem um exemplo, né, de como funciona uma dessas proteínas, né? Esta aqui é uma proteína que tem uma função dupla, né? E ela é chamada de bomba de sódio e potássio. Portanto, a bomba de sódio e potássio é uma proteína, né, que apresenta. Vamos de novo aqui, que foi muito rapidinho. Tá? É uma proteína que apresenta, né, uma estrutura. Essa estrutura ela é dotada de
sítios de ligação, né, com os íons, né? Então tem 3 sítios de ligação, tá? Para o íon sódio, aqui tem 2 sítios de ligação para o íon potássio, né? Então, naturalmente, esses sítios de ligação eles estão com a sua abertura voltada para o lado de dentro, né, da célula. Então, esse aqui é o meio intracelular, esse aqui é o meio extracelular, tá? Então, a tendência natural aqui é o quê? Né? Que por uma atração eletrostática aqui ocorra, né, a tendência do sódio se ligar, né? Todo sódio que porventura está dentro da célula ele vai se ligar. Aí, isto aqui é uma reação, certo? Da ligação do sódio com sítios, né, ativos aqui no interior da proteína, certo? Que promove, né, uma reação de hidrólise da molécula de ATP, adenosina tri 1, 2, 3 fosfatos, né? Então é rompida a ligação entre o segundo e o terceiro fosfato, e aqui esse fosfato que acaba se agregando aqui à proteína, ele é conhecido como fosfato de alta energia, certo? E esse fosfato de alta energia acaba dando um calor aqui, né? Dispara, né? Uma reação, né? Uh, energética nessa proteína e a proteína acaba mudando de forma, né? Isso aqui é ultra rápido, milésimos de segundo vai acontecer. E essa mudança de forma, certo? Que acarreta aqui, né? Ah, meu Deus. Essa mudança de forma, ela faz, né, com que os sítios de ligação do sódio acabem se voltando para o lado de fora, tá? Portanto, aqui a hidrólise da ATP, fosfato de alta energia e a proteína acaba mudando a forma. E se mudar a forma quer dizer o quê? Voltar os sítios de ligação para o lado de fora e não só isso, como expulsar os íons sódio para o lado de fora, tá? No momento que essa reação acontece, libera os sítios para o potássio acaba então se grudando, né? Isso é uma reação, certo? Que faz então com que o fosfato de baixa energia caia fora e a proteína tenda a voltar ao normal, certo? Então o que a gente tem é uma bomba propulsora com gasto de energia de sódio para o lado de fora e potássio para o lado de dentro, né? Essa bomba ela funciona realmente, expulsando 3 íons sódios, né? E colocando para dentro, tá? Os íons potássio, tá? Sempre lembrando que as concentrações, né, de sódio e potássio elas variam de acordo com a necessidade celular, tá? Então aqui a gente tem o último tipo de transporte através da membrana, né, substâncias transportadas, né, que é o transporte ativo, tá? Muitas vezes a célula gulosa, do jeito que ela é, tá, ela quer também transportar grande quantidade, grande massa de substâncias. Mas daí essa forma de incorporar essa grande massa de substâncias, né, acaba não sendo, certo, os poros da membrana ou até mesmo proteínas da membrana, né? Então existe o transporte de massas para o lado de dentro que é conhecido como endocitose, né? Então a endocitose é o que? O processo através do qual as células captam macromoléculas, né, substâncias particulares, né? Em alguns casos até uma célula inteira, né, pode acontecer, certo? De uma célula maior envolver, frequentemente isso acontece, né? Tanto nos mecanismos de alimentação dos protozoários quanto no processo de defesa, né, dos nossos glóbulos brancos, né? Isso pode acontecer, englobar uma célula inteira, né? E esse processo então é chamado de endocitose, tá? No caso da endocitose, existem 2 tipos fundamentais, né? Um é chamado de fagocitose, que é quando basicamente a gente tem, né, a ingestão de partículas sólidas, né? Então, na fagocitose ocorre a modificação da estrutura da membrana. A membrana lança a mão aqui dos chamados pseudópodos que vão envolver, então, tudo que tiver de massa de substância sólida do lado de fora, né? Esse envolvimento vai promover a formação do chamado fagossomo. Uma vez que o fagossomo seja formado, se for aqui, como é o exemplo, né, dessa ameba, né,
capturando aqui, certo? Isso aqui tanto pode ser uma ameba como pode ser se bem que tem os vacúolos aqui, né? Mas pode ser uma ameba quanto pode ser um neutrófilo, por exemplo, tá? O processo aqui é o mesmo, né? E a gente vai ter o processo de fagocitose que leva então à digestão intracelular, tá? Quando ocorrer a ingestão de compostos fluidos, né? Principalmente líquidos, tá? O fenômeno é conhecido como pinocitose, né? Então a gente tem líquidos, né, promovendo a modificação da membrana, da forma da membrana, formação de um pinossomo, né? E aí esse pinossomo, se isso aqui for gordura, ele vai ter como consequência, né, o processo de acúmulo, tá, da substância, tá? Armazenamento e tudo mais, tá? Então, mais uma vez aqui, a modificação da estrutura da membrana, né? Formação de um sulco aqui, a formação de uma goteira, até a formação do fagossomo do pinossomo, tá? Já o processo inverso, ele é conhecido como exocitose, né? No caso da exocitose, é a saída, né, de macromoléculas para o lado, para fora da célula, né? E a gente tem duas possibilidades também. Uma delas é o fenômeno de secreção, tá? A gente secreta os compostos que são úteis de alguma forma, né, para o metabolismo extracelular, né? Então a gente secreta hormônios, a gente secreta enzimas, tá? A gente vai ver mais sobre secreção quando a gente estudar, acho que é na próxima aula até, né, o complexo de Golgi, né, mas quando a gente promove a secreção de substâncias que são úteis metabolicamente, né, esse processo de secreção é uma exocitose, certo? Outra coisa que pode acontecer é o quê? Pós-processo de digestão intracelular, né, ocorre a formação de um vacúolo que apresenta resíduos que eles não vão ser utilizados, tá? Então, esses resíduos, dentro desse vacúolo, né, vão até a membrana plasmática, essa vesícula, né, acaba se fundindo com a membrana plasmática, promovendo, então, esse fenômeno chamado de plasmocitose, que é se livrar dos restos que não foram digeridos, tá? Essa é a parte importante aqui, né? Certo? Então, a exocitose pode ser secreção ou pode ser plasmocitose. Secreção é o quê? De produtos metabolicamente úteis, né? Como é o caso de hormônios, como é o caso de enzimas, né? E no caso da plasmocitose, são os componentes, né, obtidos a partir da digestão intracelular que não servem mais, não tem mais função, e eles são secretados para o lado de fora pelo mesmo princípio, certo? Bacana, né? Por último, aqui a gente tem então as chamadas especializações da membrana, modificações da membrana plasmática, né? Então a gente observa que o limite da célula, a membrana, ela pode ter uma quantidade enorme de estruturas, tá? A esmagadora maioria dessas estruturas, elas têm como função promover uma maior adesão entre as células, né? Uma maior adesão entre as células. Portanto, como basicamente, né, as células da maior parte dos seres vivos, ela apresenta uma parede celular, então é assim nos vegetais, nas algas, nos fungos, né? Pluricelulares, estou dizendo, né? Porque não adianta falar de bactéria, né, que tem parede celular, mas não tem que se aderir a uma outra célula, né? Aqui o que a gente tem é basicamente especializações da membrana de células animais, tá? De células animais, certo? Então vamos falar um pouquinho dessas estruturas aqui, tá? Então aqui a gente tem as chamadas microvilosidades, que são expansões, né, da membrana, certo? Com o único sentido de promover, né, um aumento da área, o aumento da superfície da célula, tá? Então a gente tem uma grande quantidade de vilosidades, né? E as vilosidades apresentam microvilosidades, né? Por exemplo, na superfície do tecido epitelial do nosso intestino delgado. Tá? Então, o intestino delgado, que basicamente faz a absorção na porção ali do jejunum-ilho, que é a porção pós-duodeno, né? O intestino delgado que tem que fazer a absorção de uma grande quantidade de substâncias, né? Ela acaba, na verdade, fazendo, tá?
com que ocorra, exatamente por causa das microvelocidades, um aumento dessa superfície para absorver, tá? Então, se isso aqui fosse tudo reto, certo? Plano, né? A gente teria uma capacidade de absorção. Como isso aqui é cheio de reentrâncias, né? A capacidade de absorção acaba aumentando e muito, né? Aquelas coisas, né? Se pudesse esticar, né, todas as microvelocidades do intestino, a superfície, né, ela poderia fazer com que em comprimento a gente fosse, né, 400 vezes até a Lua e voltasse, aquelas coisas absurdas, né, que volta e meia tem em revista, como é super interessante, tá? Outras especializações da membrana a gente pode ver, né, aqui, certo? Que são faixas contínuas que existem ao redor da célula. Então a gente consegue observar duas faixas contínuas aqui, ó. A primeira faixa é chamada de zona de oclusão, tá? Que basicamente é uma cinta, né, ao redor da célula que se ajusta perfeitamente a uma zona de oclusão da outra célula, impedindo que as substâncias possam passar por aqui, tá? Então a gente tem uma zona contínua de adesão de uma célula a outra, tá? Logo abaixo a gente vê a chamada zona de adesão, certo? Essa zona de adesão, tá? Ela se diferencia da zona de oclusão, que é uma cinta formada por fibras proteicas aqui, né? E a zona de adesão é uma cinta, só que dessa vez recheada por uma substância que em geral é um carboidrato associado a cálcio, tá? Então forma esse recheio branco que vai constituir então uma cinta mais espessa, né? Com altíssima capacidade de adesão, certo? Então a gente tem duas zonas contínuas aqui para promover a adesão, né? Uma zona de oclusão, constituída por cintas que têm fibras, né, proteicas em toda a estrutura, e uma zona de adesão que, além das fibras proteicas, né, para constituir a estrutura da cinta, tem um recheio especial aqui, né, certo? Um recheio do óleo aqui, né, tá? Que vai conectar as duas células, tá? Logo abaixo a gente tem uma estrutura que ela é basicamente feita por duas placas proteicas, né? Aqui não aparece, né? Nem coloquei, mas essas placas elas têm uma reentrância, né? Uma saliência, uma reentrância, certo? Que fazem com que ela se pareça um botão de pressão, PEC, aqueles que grudam, né? Para roupa, certo? Como isso aqui vai criar uma zona de tensão, né? As duas células de células adjacentes lado a lado vão ter uma zona de grudamento aqui, tá? A partir de cada placa parte uma série de miofibrilas aqui, de fibrilas, né, proteicas, fibras proteicas, que se projetam por o interior do hialoplasma, né, distribuindo então a tensão para as outras áreas, tá? Essa estrutura ela é chamada de desmossomo, certo? E o desmossomo representa assim as áreas não contínuas, né? Então são distribuídos entre duas células em vários pontos da membrana, promovendo então uma maior adesão também, tá? E por último, a gente tem aqui, certo, as chamadas interdigitações, entre, né, digitações entre dedos, né, que parecem dedos, né, entre duas células, para promover, então, uma maior adesão também. Então, a gente tem todas essas estruturas aqui, como sendo estruturas aderentes, tá? E as microvilosidades como especialização de membrana, que favorece, então, uma maior absorção, tá? O Arthurzinho, querido, pergunta aqui, o Fóssil, o glicocálix tem alguma função no processo de pinocitose e fagocitose, né? Bom, o glicocálix é aquela malha de carboidratos que a gente tem ao redor das células, tá? O glicocálix, ele não tem uma função porque as células, elas trabalham no sistema de reconhecimento de receptores proteicos da membrana, tá? Então, no caso dos carboidratos, né, seria uma relação entre células, né? Talvez, né, exista quando a célula incorpora, né, células, né, bactérias, né? Então, muitas vezes o reconhecimento celular ou não reconhecimento, como nesse caso acontece, né, pode favorecer, tá? Mas de uma maneira geral, quando a substância está presente, essa substância ela se conecta com receptores, né? A conexão com receptores proteicos é que promove, né?
Eu não sei se tu lembra, Arthur, né, mas todo o processo, né, de envolvimento, né, dos vírus, por exemplo, com a membrana plasmática, é uma associação de receptores, né, de proteínas presentes no capsídeo do vírus, tá, com receptores da membrana, tá? Então, o HIV, por exemplo, que vocês provavelmente vão ver aí com o Igor, né, acredito eu, tá? Se é que já não viram, tá? Ele tem um receptor, uma proteína, né, que é recebida, né, no caso do HIV, do vírus da AIDS, né, pelos linfócitos auxiliares, tá? O que promove, então, é o mecanismo inicial para a promoção da fagocitose, tá? Então, o vírus é fagocitado, né, muda a membrana, né, e o que acaba acontecendo, então, é a, a célula tem a incorporação do HIV, que tem um ciclo lisogênico, ele faz misérias e inutiliza. Ok? Tá? Bate a pergunta aí. Tá? O pessoal está antenado, muito bem. Tá? Bacana. Então vamos terminar essa aula aqui com as questões, tá? A Fran perguntou na aula passada, até postou ali uma questão, e eu falei para ela, bom, eu vou te explicar, mas eu até vou tratar dessa questão, né? Então aqui é uma questão polêmica, né? Da URGS em 2018. E essa questão aqui, ó, tá? Ela fala de algumas coisinhas interessantes aqui, ó. Questão da URGS clássica, né? Três afirmativas, tem que saber se a primeira, a segunda, a terceira está correta, tá? Então, considere as afirmações abaixo sobre a membrana plasmática das células animais pluricelulares, tá? Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: os íons potássio tendem a sair da célula por difusão simples, a favor do seu gradiente de concentração, né? Então, o exemplo que eu dei da musculatura, né? O exemplo que eu dei, né, dos estômatos, tá? Inicialmente, os íons potássio, eles tendem a sair da célula para difusão se existir uma concentração maior dos íons potássio, é natural, tá? O inverso, que envolve gasto de energia, é colocar esse potássio de novo para dentro o mais rápido possível, para manutenção das altas concentrações de potássio, tá? O que essa afirmativa ela tem de bizarra, tá? É o fato dos caras aqui colocarem, né, o íon potássio que atravessa, na real, tá, a membrana, certo? A favor do gradiente de concentração através do fenômeno de difusão simples, tá? Então, o aluno que estuda, né, bastante, como vocês todos, né, vocês provavelmente irão lembrar que o que a gente chama de difusão simples, né, é a passagem das substâncias através da parte lipídica da membrana. Então, é a partir da bicamada lipídica, uma substância apolar, por exemplo, né, oxigênio, que tem alta capacidade de difusão, né, vai passar pela parte lipídica, sendo isso difusão simples, tá? A passagem por um canal iônico ou uma permease, né, que se modifica permitindo a passagem, por exemplo, da glicose, tá? Ela é chamada de difusão facilitada. Portanto, no rigor do conceito, né, a princípio essa afirmativa estaria errada, tá? As outras trazem o quê? Açúcares de pequena cadeia, aminoácidos e células de mamíferos necessitam da ajuda de proteínas carreadoras da membrana para passar. Então é o que acontece, as permeases entram em ação e vão promover essa passagem, tá? Difusão facilitada, muito bem, tá? A terceira diz o seguinte, ó, a ocorrência de estímulo em células nervosas de mamíferos provoca a entrada para o citoplasma de íons potássio por difusão simples, tá? Bom, as células nervosas, bem como a maior parte das células, tá? Exatamente por aquela questão que envolve obter água, elas não têm o ingresso de íons potássio, tá? E sim a saída, né? A tendência à saída desse íon potássio por difusão. Então essa aqui estaria errada, né? Se vai ter que acontecer, ela acontece contra o gradiente de concentração através do transporte ativo, né? Que entra, na real, são os íons sódio, que estão em maior concentração do lado de fora, tá? Então ela também estaria errada, certo? E aí cria um impasse que é essencialmente o quê? A inexistência de uma alternativa, certo? Não tem alternativa, tá? O pessoal entrou com o recurso, a URGS deu uma banana para todo mundo, certo? A resposta que a URGS colocou, tá? A resposta que a URGS colocou foi a C, indicando que essa aqui estaria correta, portanto, tá?
Então, uma questão dessas, né, se vocês tiverem que ficar, né, na dúvida, certo? Vocês teriam que considerar essa aqui como correta e marcar a letra C, né? É sempre bom marcar uma questão, uma alternativa, né? Porque é muito difícil da URGS invalidar, certo? Nas questões do livro aí, ó, tá? Terminando a aula, certo? Tá? Mais 6 minutos, tá? Estamos grande, tá? A gente tem o quê? Universidade Estadual de Santa Catarina aqui, né? A gente tem o quê? Basicamente, a figura abaixo representa a estrutura proposta por Singer e Nicholson, né? O modelo de mosaico fluido, tá? Então, assinale V verdadeiro, V falso, certo? Então, a estrutura indicada por A representa a camada dupla de lipídios que compõe a membrana plasmática. Quando a gente vai no esquema e percebe aqui que o A está, na real, em cima de um batatão aqui, né? Certo? Então, esse batatão aqui não é a bicamada lipídica, né? Tá? Então é falso. A estrutura indicada por B representa as proteínas da membrana plasmática. B, bom, agora B tá em cima aqui da bicamada lipídica, os carinhas trocaram, as duas primeiras estão incorretas, tá? A estrutura C a estrutura indicada por C são as fibras de celulose, né, na parede celular, tá? Como que a gente observa a malha de carboidratos, né, voltada para essa região, certo? É exatamente depois disso aqui, inclusive em células vegetais tem essa malha de carboidratos, tá? A malha de carboidratos aparece em todas as células, né? Então a gente teria a estrutura da parede celular voltada para o lado de fora, né? Depois disso aqui, né? Então estaria em cima. Aqui, essas estruturas, a gente vai ver na próxima aula, são os filamentos intermediários, né? Em geral de queratina, certo? Que serve para estruturar, né, a, a união do citoesqueleto aqui com a membrana plasmática, certo? Os filamentos intermediários, tá? Portanto, não é a parede de celulose, tá? A estrutura proposta por Singer e Nicholson para a membrana plasmática independe, né, de ser uma célula vegetal ou animal, independe de ser uma célula animal, vegetal, bacteriana, é a mesma estrutura que vai explicar a membrana, o modelo de membrana de todas as células, tá? Então está correto, algumas proteínas presentes na membrana plasmática podem servir como receptores de substâncias para as células e podem, né, resposta correta a letra D nesse caso, tá? URGS, tá? Considera o enunciado abaixo as 4 propostas para completá-lo. No processo de transporte através da membrana pode ocorrer 1. A difusão facilitada, um tipo de transporte passivo. Sim, né? Pode ocorrer, tá? 2. Transporte passivo através a favor do gradiente de concentração, tá? Sim, pode acontecer, tá? 3. O transporte ativo feito com gás de energia. Sim, pode acontecer, tá? E 4. A difusão simples independentemente do gradiente de concentração. Aqui está errado porque não é independentemente, né? Ela sempre acontece a favor de um gradiente de concentração, a difusão simples, tá? Então, resposta correta, provavelmente letra C, é a resposta que tem, tá? 3. Nas figuras abaixo estão esquematizadas células animais imersas em soluções salinas de concentrações diferentes. Tá? O sentido das setas indica o movimento da água para dentro e para fora das células. E a espessura das setas indica o volume relativo de água. Né? Mais grossa a célula, provavelmente passa mais água. Tá? Então temos um aqui, certo? Célula, questão clássica, né? Aqui está hemácia, né? Numa solução, né? Onde tem água entrando e saindo. Aqui a hemácia, né? Numa solução onde tem mais água saindo do que entrando. Aqui a gente tem a hemácia numa solução onde tem mais água entrando do que saindo, tá? E aqui a pergunta é a ordem correta das figuras de acordo com a concentração crescente das soluções, tá? Então, de menor tonicidade até a maior tonicidade. Bom, aqui a menor tonicidade da solução externa, né, é aquela que vai, na verdade, promover uma maior entrada de água, tá? Então seria 3, certo? Depois a célula em solução isotônica, né? Aqui a solução hipotônica, aquela célula em solução isotônica, e a de maior concentração da solução externa é aquela que está chupando, né, toda a água do interior da célula, promovendo a crenação. Letra C é a resposta correta, tá? As sensações, sentimentos, pensamentos, respostas motores e emocionais
A aprendizagem e a memória resultam no processo de comunicação entre as células nervosas e neurônios, que continuamente coletam informações sobre o estado interno do organismo e de seu ambiente externo. Tá? Essas células possuem a habilidade de processar informações que controlam o fluxo de substância do meio intracelular, íon sódio, potássio, né? E realizam os processos de difusão e osmose em suas membranas. Tá? Segundo o texto, a comunicação entre as células ocorre por meio de. Então, o que está acontecendo? Né? O que vai acontecer? Transporte de íon sódio, né? O que vai. Então é basicamente, ó, controla o fluxo de substâncias do meio intracelular, sódio e potássio, né? Bomba de sódio e potássio, realiza o processo de difusão e osmose em suas membranas, tá? Então o que são esses processos? Né? Processo passivo, com desprendimento de energia, como a difusão, não só, né? Tem gasto de energia, certo? Ativo sem desprendimento de energia, não tem desprendimento de energia, tá? Passivo como a difusão, osmose, e a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio não é um processo passivo. Ativo como a bomba de sódio e potássio, sim. E processo passivo como a difusão e a osmose. Aqui é a resposta correta aqui na UEPA, né? Estadual do Paraná, do Pará. Tá? E as duas últimas questões tratam sobre o quê? Os transportes através da membrana plasmática podem ser feitos a favor, né, de um gradiente de concentração contra ele. No entanto, quando as moléculas são grandes demais, as células recorrem a outros mecanismos, como a endocitose e a exocitose. Então é correto afirmar, a exocitose é denominada plasmocitose quando libera exclusivamente resíduos grandes durante a digestão celular. Né? Então, aqui, né, a possibilidade, né, exocitose é denominada plasmocitose quando libera exclusivamente resíduos grandes durante a digestão celular. Né? Bom, os resíduos eles não são exatamente grandes, né? E é da digestão intracelular. Né? No conjunto dos processos de exocitose não está incluída a liberação de hormônios. Né? Está incluída a liberação de hormônios e enzimas. Né? A pinocitose é o processo usado pelas células para englobar partículas pequenas e sólidas, não são líquidos. Né? Na fagocitose, a célula emite pseudópsis que envolve a partícula a ser englobada, assim, né? Certo que acontece, né? E as bolsas citoplasmáticas contêm o material englobado por pinocitose, são chamadas de fagossomas, são chamadas de pinossomas, tá? E a última aqui, o indivíduo foi submetido a uma intervenção cirúrgica em que foi removida metade do intestino delgado. Após alta hospitalar, o paciente passou a perder peso rapidamente em virtude da má absorção dos nutrientes, tá? A estrutura celular perdida durante esse processo cirúrgico que comprometeu a absorção de nutrientes é denominada, né? Então, as microvilosidades, né, que aumentam a superfície de absorção, certo? Então, essa foi a aula de hoje, tá? A Fran pergunta aqui, professor, as membranas das células vegetais possuem carboidratos, mas não apresentam glicocálix? Não, elas apresentam glicocálix também, certo? Tem um sistema, até mesmo das células vegetais, de reconhecimento, tá? O glicocálix, ele forra aí a membrana plasmática dos pluricelulares, todos eles, certo? Alguns pluricelulares, quer dizer, a maior parte são os animais que não, né? E protozoários também não, né? É que vão ter, na verdade, a estrutura supramembrana, que é a parede celular, certo? Então tá, não percam a próxima aula, né, que é a continuação, né, do Ciências da Natureza, né, agronegócio versus agroecologia no último período, tá? Beijinho para vocês e até daqui a pouco. Tchau, pessoal.